Amém, meus queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos, se Deus nos permitir, fazer a exposição dos versículos 14 ao versículo 16. Versículos 14, 15 e 16. Leamos a palavra de Deus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Palavra do Senhor. Nós começamos na semana passada, a nossa terceira temporada dentro do Sermão do Monte, dentro dessa nossa exposição, onde Jesus agora começa a abordar um novo conceito, Jesus transita das bênçãos, que foram as bem-aventuranças, que nós vimos, no semestre passado, e agora vai tratar das responsabilidades dos discípulos e daqueles que estavam ali agora vislumbrando esse novo reino que era chegado à terra, E Jesus, como um bom professor, como um grande mestre, ele começa então essa nova etapa do ensino do Sermão do Monte, usando-se de duas metáforas, E claro que Jesus, de forma muito sábia, muito inteligente, Jesus era um grande intelectual, tinha uma inteligência acima da média. Jesus ele vai usar então contextos dos palestinos, Jesus vai usar exemplos ali palpáveis para aquelas pessoas que estavam ali, Só que aí você me diz, eu não concordo tanto assim não, porque o sal tudo bem de ser palpável, porque todos usavam, era um condimento caro, mas que todo mundo conhecia. Agora, a luz não era de acesso a todos. Sim, a luz elétrica de fato não era de acesso a todos, nem existia naquela época, E a luz em grande quantidade também de fato era um apetrecho ou um detalhe que havia principalmente nos palácios e na casa dos abastardos, A grande maioria das famílias pobres, elas tinham luz, mas em pouquíssima quantidade, apenas para o necessário, porque a luz naquele tempo era mantida pelo azeite, através das lamparinas mais rudimentares, e não era assim algo extremamente utilizado por todos, como nós veremos aqui, Havia apenas uma em determinado local da casa e, consequentemente, luz naquela época não era algo muito acessível. Mas aquelas pessoas sabiam muito bem da importância da luz. E é exatamente por isso que Jesus vai dizer que nós somos, além do sal da terra, a luz do mundo. Trazendo então essa dinâmica de que nós, como cristãos, nós precisamos estar infiltrados na sociedade, assim como o sal se infiltra no alimento e dá sabor àquele alimento, mas nós precisamos também resplandecer diante da sociedade, assim como a luz, Assim como a luz precisa iluminar, assim como a luz precisa trazer clareza, para todas as coisas. O teólogo, John Charles Riley, conhecido também como J.C. Riley, ele diz que entre todas as coisas criadas não haveria outra que fosse mais útil do que a luz, É por isso que quando nós voltamos, lá no início da Bíblia, a primeira coisa que nós encontramos é Deus dizendo para que haja luz, porque a partir da luz tudo vai se organizar, A partir da luz todas as coisas vão entrar em ordem, vão ser organizadas. A luz ela está relacionada a grande parte da energia que nós temos no mundo, está ligada com a luminosidade. Quando nós olhamos para a fotossíntese, a luz ela é essencial
né? Quando nós trazemos para dentro da fisiologia, hoje nós temos estudado cada vez mais sobre isso, né? Eu fui convidado para escrever um artigo de vitamina D, né? A importância da vitamina D na genética do indivíduo e a genética do indivíduo. Nós temos visto, né, que os raios ultravioletas são importantes para estimular a produção e a absorção dessa vitamina. Existem diversos estudos que mostram, por exemplo, a correlação do cortisol, né, que é um hormônio extremamente importante, que está relacionado com a luminosidade. Consequentemente, nós podemos olhar e talvez, eu acho que nós nem conseguiríamos imaginar como seria a humanidade sem luz. Na verdade, não existiria humanidade, nós sabemos, né, por conta do efeito, né, não só da luz do sol, mas do calor, né, que o sol emite e nos alcança. Mas não teria como, se você consegue se imaginar sem luz, né? Quando nós não temos luz em casa, você fica quase que perdido, né, sem luz, né? É quase que instantâneo, né? Por exemplo, você está sem luz, né? Ligou, acendeu a vela lá, e aí você vai no banheiro, você vai no interruptor, né? Já passou por isso, né? Porque hoje nós dependemos da luz, e a luz ela gera essa dependência. A igreja ela precisa ser como a luz, e Jesus ele está trazendo esse chamado aqui, né, de que nós somos, né, a luz do mundo. E essa luz ela não pode ficar escondida, no sentido de como cristãos nós precisamos trazer clareza para esse mundo, e no sentido de que como igreja nós não podemos nos esconder, nós precisamos ser vistos como a diferença, como aquilo que traz clareza, nós não podemos ser confundidos. A igreja do Senhor ela não pode viver na penumbra, né? A igreja do Senhor ela é de fato como, se nós fôssemos fazer também uma metáfora, né, é como a lua, né, que reflete a luz que vem do sol da justiça, que é Deus. Né? Nós precisamos trazer clareza para a escuridão deste mundo. E é exatamente isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 15, que nós devemos resplandecer como luzeiros neste mundo. Né? Nós não podemos ser confundidos com o mundo, nós não podemos ser comparados ao mundo. A igreja ela tem que ser diferença. Nós falamos disso semana passada, e o que Jesus está trazendo aqui mais uma vez é reforçando aquilo que ele disse sobre o sal. Nós precisamos ser testemunho verbal e precisamos ser testemunho nas nossas ações. Né? Porque uma vez que nós somos apenas testemunho verbal, nós não estamos testemunhando, nós estamos sendo hipócritas. Eu não posso falar de algo e não exercer este algo. Né? Eu não posso falar daquilo que eu creio e não fazer com as minhas atitudes aquilo que eu creio. Né? Eu não posso falar que eu sou cristão e dentro do meu quarto, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, não ser cristão. Eu não posso falar que eu faço parte da membresia de uma igreja, eu não posso falar que eu faço a minha confissão de fé, tendo Jesus Cristo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus como o único Salvador, sendo que isso, no meu particular, torna-se escondido, né? Ou as minhas ações, dependendo do local onde eu estou, eu não seja reconhecido ali como cristão. Nós precisamos ser reconhecidos. E aí, Jesus ele não está dizendo que nós precisamos ser reconhecidos como o cristão chato, né? Que todo lugar que chega, né? No ambiente de trabalho, dentro do ônibus, onde quer, aquele exemplo do pregador itinerante do ônibus, né? Poderia estar roubando, furtando, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus, né? Mas eu estou aqui te incomodando, né? Dentro do ônibus. Nós não precisamos ser esse pregador do ônibus que sai por aí, todo lado falando, até porque eu acho que para ter esse chamado você tem que ser uma pessoa muito nobre, né? E às vezes falta em nós essa nobreza, né? Para ter essa coragem até, né? Mas são as nossas pequenas atitudes, né? É a nossa atitude de cordialidade, é a nossa atitude de respeito, é a nossa atitude
de saber se posicionar em determinadas circunstâncias, né? Nós estamos vivendo hoje um período que é um período muito crítico, né? Quando se começa a falar de política, misericórdia, né? E acaba que nesses momentos, talvez, nós não conseguimos nos portar como cristãos, né? Eu não estou dizendo que você precisa ser o isentão, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, né? Quem fala isso, você já sabe o lado que ele está, né? Mas, enfim, nós precisamos nos portar não como defensores de um determinado partido, né? Nosso partido é o reino dos céus e nós precisamos nos portar como cristãos dentro de uma sociedade. Aí você me pergunta assim, mas tá, pastor, e numa discussão então, como que eu me posiciono? Eu aprendi uma coisa, sabe? Talvez assim seja um segredo legal para você, né? E aí, qual que é o seu posicionamento? Não, eu sempre fui e continuo sendo conservador. Então você é bolsonarista? Bolsonarismo não tem nada a ver com conservadorismo. Você precisa estudar história, né, para entender o que é o conservador. Conservadorismo significa preservar, né? A raiz, né, da palavra conservadorismo está ligada à preservação. Então, estuda um pouquinho, aí depois você vem conversar comigo sobre o que é conservadorismo. Porque se a pessoa quiser entender o que é conservadorismo, você leva ela ao cristianismo. Porque o cristianismo, ele preserva a criação. O que Deus falou para Adão quando Deus colocou Adão? Você vai cuidar disso daqui. Você vai cuidar disso que eu estou te entregando como presente. Nós, como conservadores, né, não somos liberais, né, como a esquerda se posiciona, e não defendemos uma determinada tese como bolsonaristas se posicionam, né? Porque a grande maioria dos esquerdistas e dos bolsonaristas não entende o que é o bolsonarismo, o que é o conservadorismo. Então, um segredo para você. Tá lá aquela coisinha de direita e esquerda, eu voto no não sei o que, e você, o que você é? Eu sou conservador. Então você... Não. Conservadorismo não é nenhuma dessas duas coisas que vocês estão discutindo aí, não. Eu dei uma matéria essa semana sobre isso, sobre conservadorismo e o progressista. A diferença. A matéria falando sobre então o conservadorismo não tem progresso? Não tem progresso. Tem. Preservando. Tem, porque quando você conserva e preserva, você avança. Interessante. E para isso nós precisamos estar preparados, né? Para poder entrar numa discussão dessa como cristãos, nós precisamos estar preparados. Agora é fácil, porque quem entra em discussões assim, muitas vezes não estudou o que é o progressismo, não estudou o que é o conservadorismo, né? Então quando você fala, você acaba com a discussão, porque ele não vai saber, né? E o que é o conservador? Se não é bolsominion, o que é o conservador? Você fala, não, dá uma estudada, depois a gente discute. Aí você se prepara melhor também, né? Depois quando ele vier, você prega para ele o cristianismo, né? Nós precisamos estar preparados para ser luz em todos esses contextos, né? E a nossa luz, ela não pode ser apenas verbal, da boca para fora. A nossa luz, ela precisa estar pautada nas nossas atitudes. Você já pensou, você entrando numa discussão dessa em determinados ambientes? Eu parto do princípio do ambiente que eu atuo, que eu estou, né? Onde eu sei que a maioria é de um lado e não leva a nenhum lugar. Não leva a nenhum lugar você entrar em discussão por, né, ali no momento de cólera, né? Melhor a fazer é se posicionar como luz. E a luz, ela traz clareza. Quando você chega e fala, não, eu sou conservador, você já, surgiu um novo conceito aqui. O que é o conservadorismo? Tá. Você quer saber? Então eu vou te explicar baseado na minha profissão de fé. Eu sou cristão. E aí você vai lá em Gênesis e, né, depois a gente pode, né, estudar um pouco mais sobre esses contextos, né? Tema, como entrar numa briga política e sair ileso, né? O tema da próxima mensagem. O isento, né? Isso. No versículo 15, né, Jesus ele vai falar, olha, e ninguém também acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, né? Jesus ele está dando um exemplo aqui muito categórico, né, e muito claro para aquelas pessoas que estavam ali naquela região da Palestina da época. Obter luz era difícil, né? Não tinha fósforo, né? Não tinha, é difícil para nós pensarmos nisso, né? Porque
Hoje obter fogo, luz, é muito simples, muito fácil para nós. Mas naquela época, haja vista pegarmos, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Quando o azeite das lamparinas delas acabam, né, elas ficam desesperadas. Por quê? Porque era difícil obter tanto o azeite quanto o próprio fogo para acender. Então elas saem, né, e você conhece a história da parábola toda. Aqui também, dentro desse contexto, nós temos o mesmo princípio. Existia ali uma espécie bem rudimentar, né, de lamparina feita de barro, onde se colocava o azeite, né, geralmente com um fio de tecido também feito naquela época, e acendia a ponta desse fio de tecido, candeia, né? Isso, a candeia, né, que sugava o azeite e permanecia ali aceso por muito tempo. As casas da Palestina, elas eram todas muito escuras. Então, mesmo durante o dia, já lembra, vamos pegar outra parábola, a parábola da dracma perdida. O que a mulher faz para encontrar? Durante o dia ela acende a candeia e sai procurando e varrendo a casa para encontrar. Havia pouca entrada de luz nas casas daquela época. E aí, se você não tem também energia elétrica, as casas eram escuras. Então, mesmo durante o dia, acendia-se ali a lamparina, a candeia da época, que deixava em determinado local. E à noite, como que fazia? À noite, para você não apagar e perder aquele fogo, porque se você apagasse, como é que você ia acender se você precisasse levantar no meio da noite? Né? Ou no outro dia de manhã, você vai acordar bem cedinho, como é que você vai acender? Vai ter que sair na casa do vizinho pedindo o fogo dele emprestado? Então pegava-se uma outra vasilha maior, geralmente feita de barro, e cobria a lamparina. Não apagava o fogo dela, mas apenas cobria para quê? Para que se fizesse então, né, a penumbra escura, para que viesse dormir. Consegue entender então como que era o contexto daquela época? Né? Jesus está falando, olha, você é luz. E você sabe muito bem o que acontece quando pega uma luz e abafa ela. Não adianta nada ela ficar ali dentro, porque ela não vai iluminar nada. Vocês precisam ser uma luz, mas uma luz que não está tampada, uma luz que não está guardada, uma luz que não está escondida. Porque o apóstolo Paulo também diz lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13, o reino do diabo é o reino das trevas. Portanto, nosso papel vital como cristãos, nosso papel vital como igreja de Cristo é resplandecer a luz do Senhor. E nós não podemos guardar essa luz só para nós. É o que eu falo sempre, né? Por que você precisa convidar, né, a cada mês escolher um amigo seu para fazer um convite para levá-lo para a igreja? A cada mês escolher um colega seu para convidar para vir aqui na célula, né? Ou a cada mês escolher um parente seu para levá-lo para um contexto cristão? Porque não adianta nada você viver, isso é maravilhoso, nós estamos aqui, Deus está falando conosco, mas não adianta nada nós sairmos ali do portão e tamparmos a luz que está em nós. E assim, tirarmos, né, a tampa quando chegarmos na igreja novamente. Não adianta sermos luzeiro no lugar onde está cheio de velas e lâmpadas acesas. Nós precisamos ser luz nos locais onde nós estamos. Então, nós precisamos ter um compromisso conosco e com Cristo. De a cada 15 dias, né? Eu fiz um projeto de vida ano passado muito legal que eu preciso repetir, né? Eu coloquei um projeto de vida durante 6 meses. Eu preciso orar com uma pessoa diferente por dia, sabe? Isso gerava um desespero no meu coração às vezes, né? Por exemplo, assim, num domingão que eu estava em casa descansando e eu pensava, nossa, né? Hoje, se eu não orar com alguém lá no futebol, né? Eu vou ter que sair para a rua e ficar no portão esperando alguém passar. Quer receber uma oração? É porque depois eu vou para a igreja, na igreja, né? Não faz sentido, tá todo. Então, isso foi muito bom para mim. E eu acho que nós precisamos nos desafiar, né? Eu preciso a cada semana selecionar alguém para convidar, mas para estar dentro do meu contexto cristão, né? Mas não pode ser também, né, aquele negócio assim, né? Uma vez por mês eu vou convidar alguém, né? Aí você elabora lá uma mensagem no WhatsApp e dispara para uma lista de transmissão, né? Isso precisa ser planejado, né? Eu estou num planejamento essa semana, se der certo, vai finalizar no sábado, sabe? Aquela construção, né? Primeiro uma semente, depois
gosto, aí amanhã é o dia chave, se der certo, aí vai ser o segundo do mês que eu consigo, o segundo semestre que eu consigo levar. Porque você precisa orar pela pessoa que você quer. Porque senão, você fala assim, isso já aconteceu demais comigo, né? E aí, não, convidei, mas nem respondeu minha mensagem. É lógico, você deixou para convidar assim 10 minutos antes do culto, você fez aquela mensagem, vamos lá na igreja. Não. Por que nós precisamos ser luz? Porque a luz, ela resplandece, ela traz clareza, né? Não é você chegar com um cilindrinho e piscar no olho do cara. Não, você vai cegar a pessoa, né? Você vai espantar a pessoa, né? Você sabe o que é? Vocês pescam, né? Todo mundo sabe o que é cilindrinho, né? Não, cilindrinho... Mas eu entendi, professor. É uma lanterna, assim, uma lanterna bem forte, sabe? O que a lanterna bem forte vai fazer na cara da pessoa? Não, hoje não, né? Então você vem, você liga uma luz aqui, se clareia do outro lado, né? Quando tá tudo claro, aí você vem com a lanterna. Agora eu vou te mostrar o caminho aqui com a lanterna, é a igreja. A nossa vida cristã, ela precisa ser desse jeito. Nós precisamos agir dessa forma. Se nós não estamos agindo dessa forma, existe algo que precisa ser transformado e modificado em nosso coração. Existe algo que precisa ser modificado. Olha, último exemplo, né, para partir para o final da exposição. Eu tenho assim um grande... não é orgulho, né? Não fiz mais que minha obrigação. Eu cumpri a minha obrigação no ensino médio e na minha faculdade. Eu tenho uma grande amiga minha. Ela se considera, na época do nosso ensino médio, ela se considerava como ateu, né? Hoje ela se considera agnóstica. E ela fala para eu fui no aniversário do filho dela, e assim, colega, né, nós fizemos ensino médio junto, né? Então é amizade de longa data, é amizade mesmo. Eu cheguei no aniversário do filho dela e tal, eu lembro quando ele nasceu, eu dei uma roupinha do Manchester United para ele, eu levei, né, e dei, era porque o Cristiano estava bombando no Manchester. Aí agora o aniversário dele, ele fez acho que 9 anos, uma coisa assim. Aí eu levei do Manchester City, né? Agora é o City, agora você... e ela me mostrou que ele ainda tem até hoje lá. Mas, enfim, não era isso que eu queria dizer, não. O que eu queria dizer era assim, que quando eu cheguei lá, ela falou a frase que sempre quando a gente se encontra, ela falou assim, esse aqui foi a única pessoa que conseguiu me levar para a igreja. Eu lembro que no nosso 3º ano, né, eu falei assim, eu preciso levar, fazer um convite. E eu lembro que aquela coisa, e aí assim, dos outros amigos meus, amigo era fácil, não vou para a igreja, vai ter um futebol, tal, não sei o que, vai ter, colega vai, mas ela era uma pessoa que não acreditava em Deus e ela ainda fala isso para todo mundo hoje, esse aqui é uma pessoa que conseguiu me levar para a igreja, a minha missão está cumprida com ela, e assim foi na faculdade. Eu lembro que na faculdade, né, eu frequentava uma outra igreja, era uma igreja histórica, né, tradicional, e eu assim, foram inúmeros amigos que eu consegui, porque era um propósito meu, né? E assim como hoje precisa continuar sendo um propósito meu, eu preciso continuar tendo esse propósito de vida, levar pessoas para a luz, iluminar pessoas. Foi por isso que o Senhor te escolheu, é por isso que o Senhor te colocou aqui para ouvir uma mensagem toda semana, porque você precisa ser luz nos ambientes onde você está. E a sua luz não pode ficar escondida, porque o mundo jaz do maligno e o mundo é trevas. Por último, aqui no versículo 16, Jesus ainda diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui tem um detalhe importante que Jesus utiliza. A palavra boas, no original que foi escrito aqui, ela poderia ser escrita de duas formas, porque existem 2 termos, né, que dentro do grego que podem ser utilizados para bom. O primeiro é o agazós, que é aquela bondade inata, a bondade, aquilo que é bom, é agazós. E o kalos, que é aquilo que, além de ser bom por natureza, ele também é belo. Além de ser bom por natureza, ele é atrativo.
Eu estava pesquisando, a melhor forma de dar o exemplo para vocês seria mais ou menos da seguinte forma. Existe comida que é gostosa e saborosa, né? E existe comida que é gostosa e saborosa e te atrai. Por exemplo, tem comida que é gostosa e saborosa, mas não é muito visivelmente atrativa. Aí eu lembrei assim do mexido. Sabe aquele mexido? Quem faz mexido? Sim, né? verdade. Você pega ali o arroz, o restinho da carne que sobrou e tal. Mexidão, quebra 2 ovos ali, dá aquela misturada, coloca uma cebola e pá, né? O segredo é o misturar ali, né? Não fica bonito. Não, mas quem é que não gosta do mexido? Fica mal mesmo. Nossa, é ótimo, né? Maravilhoso. Não, no finalzinho ele sempre joga um tomatinho, não, fica, mas é bonito um prato de mexido? Não. Horroroso. Agora quando você vai lá no Paris, já foi no Paris? Né? Aí você pede lá aquele prato lá, o prato Milton Nascimento, esse é o nome dos artistas, né? Então, aí vem o prato, o prato é mais bonito que saboroso. Tem aquelas sobremesas, tem as sobremesas do picolé, do sorvete, que vem, você olha e já dá vontade. É mais ou menos esta palavra que Jesus utilizou, que é o kalos. O mundo tem que enxergar a nossa bondade dessa forma. O mundo precisa enxergar a nossa bondade de tal forma que ela não seja apenas uma bondade boa por si só. Porque existe muita gente boa por si só no mundo, né? Sim, você pega quantas e quantas religiões que fazem obras sociais, isso é bondade, né? Quantas e quantas pessoas que não ajudam os pobres, que não contribuem no Natal, quanta gente, né, que não arrecada cesta básica no Natal e faz aquela cesta tal, entrega, isso é bondade. Mas a nossa bondade, ela não pode ser uma bondade apenas. A nossa bondade, ela precisa ser atrativa. A nossa bondade, ela precisa ser bela. A nossa bondade, ela precisa ser elegante. Por que a nossa bondade precisa ser atrativa? Porque Jesus está dizendo assim, ó, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vocês? Não. E aplaudam vocês? Não. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É por isso que nós precisamos ser bons. É por isso que nós precisamos ter bondade. Porque a nossa luz, ela não vai iluminar aquilo que somos, aquilo que temos. A nossa luz, ela vai indicar o caminho do reino dos céus. E aí, para terminarmos, eu trago algumas aplicações para nós sobre a luz, que nós aprendemos dentro dessa exposição. Primeiro, a luz, ela é um dos maiores, se não o maior símbolo da verdade. O diabo, a Bíblia diz que ele é o pai do quê? Da mentira. É por isso que nós somos luz, porque a nossa teologia e o nosso cristianismo, ele se pauta na verdade. O que existe hoje no mundo são as mentiras filosóficas, as mentiras científicas, a tal da pós-verdade, né, que é a minha verdade, que aí, né, a grosso modo, chamam de fake news por aí, né? A pós-verdade, o que chamam hoje de fake news, é a pós-verdade lá de Goebbels, né, que dizia que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Não, a mentira dita 1000 vezes se torna uma mentira dita 1001 vezes. Continua sendo mentira, não vai ser verdade. E nós, com a luz do Senhor, precisamos trazer clareza para acabar com essas mentiras filosóficas que hoje vêm sobre o mundo, né? As mentiras científicas de que existem diversos gêneros e assim por diante. A luz, ela é verdade, em primeiro lugar. Segundo, a luz, ela é símbolo de pureza, porque o pecado é sujo. O pecado exala mau cheiro. O pecado, ele é feio na sua composição. O pecado, ele traz náuseas. O pecado, ele é como o sepulcro caiado, que a Bíblia diz. O que é o sepulcro caiado? É o sepulcro onde o corpo está em putrefação, se decompondo, né? O pecado, ele é nojento. E nós, como luz, não podemos nos envolver com isso. Porque quando nós nos envolvemos com aquilo que é mau cheiro, o que acontece? O mau cheiro vai impregnar em nós. E nós não podemos ter cheiro de pecado. Sproul disse que a escuridão, ela nunca conseguirá fazer
méritos, ou a escuridão, ela nunca poderá se comparar à luz. Nós somos criados muito no sistema da dualidade, né, que é o maniqueísmo, né, explana muito isso, né? Os escritos, por exemplo, de Tolkien são muito dessa forma, né, onde você tem o bem e o mal, e os dois competem em pé de igualdade, né? A escuridão nunca vai competir em pé de igualdade com a luz. A luz sempre será maior. Onde a luz chega, a escuridão foge. É por isso que nós somos o saneamento básico desse mundo perdido. Nós precisamos, como luz, trazer limpeza para esse mundo sujo de pecado. Em terceiro, a luz é símbolo de vida. Quando a gente fala de luz, a gente lembra de vida. A mulher, ela faz o que durante o parto? Ela dá a luz, ela gera vida. A luz, sem a luz não haveria fotossíntese, né? Nós sabemos que as plantas não são o pulmão do mundo, mas nós podemos levar por esse lado de que a luz gera fotossíntese. A fotossíntese faz a planta crescer e as plantas geram oxigenação. E oxigênio gera vida. Quando a luz não entra como que chama? Eutrofização, estou certo? Eutrofização, né? É quando tem muita matéria orgânica na água, né? E ali a matéria orgânica fica sobre a água, né? E o peixe está ali embaixo, a luz consequentemente não entra, morre os peixes que estão ali, gera mais matéria orgânica e acaba com tudo, né? Porque a luz não chegou, os raios não chegaram lá no fundo para que os peixes, né, e as plantas possam se utilizar da luz. A luz é símbolo de vida. Nós não podemos viver um cristianismo ortodoxo da boca para fora e um liberalismo no nosso coração, né? Eu preciso viver a vida de Deus em mim. Eu preciso de viver a vida de Cristo. E as pessoas precisam ver não apenas um cristão, né, pelas vestimentas ou pelo jeito de falar, mas um cristão pelo amor que ele exala, pela luz que ele resplandece e ilumina. Quarto, a luz, ela é símbolo de direção. Você já pegou um voo e teve que aterrissar, né, num aeroporto à noite? Quando você olha lá para baixo, o que você vê? Apenas os pontinhos de luz. Nos primórdios, os faróis do mar, né? Também, o que o farol do mar ou os pontos de luz na pista indicam pro piloto ou pro navegador? Direção. Luz é direção. Como cristãos, nós precisamos ser luz, porque nós precisamos ser direção para esse mundo perdido. O mundo está perdido. Lembra que eu falei semana passada? A apoptose, o mundo vive numa constante apoptose. O mundo está fadado a se autodestruir. Mas nós, como luz, precisamos indicar a direção da salvação para essas pessoas. E como luz, a luz, ela não ilumina a si mesma. A luz, ela aponta para algo. Nós, como luz, apontamos para Cristo, a direção. Quinto, penúltimo, a luz, ela é símbolo de alerta. O que acontece numa estrada quando tem uma reforma, por exemplo, na pista? O que eles colocam ali? As luzes, se possível, piscando, né? Para que quando você chegar ali naquele caminho, você veja a luz vermelha ou a luz piscando como símbolo de alerta. Nós estamos nesse mundo como luz para alertar as pessoas, de que a morte, ela é a única certeza que nós temos aqui nessa terra. Mas nós também podemos ter uma certeza, a certeza da nossa salvação. É possível ter certeza da salvação? Responderemos essa pergunta sábado no nosso discipulado, então eu deixo em aberto essa daqui. E por último, luz é símbolo de calor. A maior fonte de luz que nós temos é o sol. E o sol aquece a terra. Se não houvesse o calor do sol, não haveria vida na superfície terrestre, né? Onde há luz, há sinal de que há calor, seja numa fogueira que está acesa, seja numa lâmpada, né? Por mais que as lâmpadas novas agora, né, tenham um mecanismo, mas quando você chega perto da luz, você sente o quê? Calor. Nós, como corpo de Cristo, e aqui eu encerro, fomos chamados, porque já
disse o nosso Senhor que nos últimos dias o amor se esfriaria. E nós, como luz do Senhor, precisamos ser chama acesa em nossos corações. E precisamos acender essa chama no coração de todos aqueles que estão ao nosso redor, para resplandecermos, para brilharmos, para acendermos a luz e aquecermos o coração daqueles os quais, ou onde os quais o amor está congelado. Nós precisamos ser luz. Que a graça do nosso Deus nos ajude a iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Que a graça desse Deus nos ajude a levar clareza, levar direção. Que a graça desse Deus aqueça o nosso coração, para que assim nós possamos aquecer o coração daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado e soberano Pai, nós nos rendemos mais uma vez diante da Tua presença maravilhosa. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem gerado dentro do nosso coração. Pai querido, nós reconhecemos que precisamos Te conhecer muito mais. E além disso, ó Deus, nós reconhecemos que não podemos viver uma ortodoxia apenas da boca para fora. Nós precisamos viver um cristianismo verdadeiro, ó Deus, e precisamos brilhar à luz do Senhor. Ó Deus, que a luz do Senhor brilhe em nossos corações e que a clareza que o Senhor tem nos dado, ó Deus, a forma como a qual o Senhor tem iluminado o nosso entendimento, ó Deus, possa também iluminar os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que essa luz do Senhor, ó Deus, esteja acesa nas nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, dentro do nosso quarto, no nosso ambiente de trabalho. Ó Deus, onde quer que nós venhamos estar, que nós possamos, ó Deus, chegar como luz do Senhor, resplandecendo, trazendo clareza, trazendo alívio, ó Deus, porque é para isso que nós fomos chamados. Ó Deus, e assim como o Senhor veio trazer um novo reino para essa terra, ó Deus, dando a condição dos cristãos serem reconhecidos como sal e luz, assim nós também queremos ser reconhecidos como sal e luz para essa geração a qual o Senhor nos trouxe. Nos ajude, Senhor, nos ajude, ó Deus, e que essa luz do Senhor, ó Deus, venha resplandecer e iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor. E mais ainda, que essa luz do Senhor venha iluminar os nossos próprios pensamentos, nos mostrando onde é que nós precisamos crescer, onde é que nós precisamos evoluir, onde é que nós precisamos aplicar, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, onde é que nós devemos tomar as nossas direções profissionais. Que essa luz do Senhor ilumine o nosso ser, ilumine, ó Deus, o nosso entendimento. Nós buscamos isso em Ti nessa noite, com todo o nosso coração. Pai querido, assim oramos, gratos por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.